A paz de Deus. Descobri que meu marido, que era cooperador na obra, me traía há mais de um ano. Liguei para a amante e amaldiçoei a vida dela. Mas o que Deus fez depois, vocês não vão acreditar. Sei que muitos vão me julgar. Mas só quem passou pelo que passei pode dizer o quão difícil é. Se você já viveu algo assim, me diz nos comentários. Quero saber quem também já sofreu assim. Deixa eu te contar essa história desde o começo. Uma história de dor, de traição, de ódio, mas também de restauração. Uma história que vai mexer com você, que vai te fazer sentir raiva, tristeza, mas que no final vai te mostrar que Deus é especialista em transformar tragédia em testemunho. Quando descobri a traição, não foi num momento qualquer. Foi num momento em que tudo parecia estar indo bem. A casa de oração estava cheia, lotada. 500, 600 pessoas nos cultos. Gente de pé assistindo. Meu marido era cooperador, respeitado, admirado. Eu liderava os trabalhos com as irmãs. Por fora, éramos o casal modelo. Por dentro, eu estava casada com um estranho. E a mulher? A mulher era uma irmã. Alguém que eu confiava. Alguém que estava sempre presente na obra. Ela cuidava das apostilas, dos estudos, estava em todos os cultos. Ela se tornou praticamente a secretária da casa de oração. E eu, inocente, achava lindo aquele zelo pela obra. Eu tinha um bebê pequeno naquela época. Meu terceiro filho. Ele tinha cólicas terríveis, chorava muito, eu mal conseguia dormir. Então eu ficava mais em casa, cuidando dele, amamentando. Ia na casa de oração uma vez na semana. Escolhia um horário no domingo. Eu estava cansada, exausta, fazendo o trabalho de mãe enquanto meu marido estava lá, fazendo a obra. Ou pelo menos era isso que eu pensava. A verdade é que enquanto eu estava em casa trocando fraldas, embalando o bebê chorando, lavando roupa, fazendo comida, ele estava construindo uma vida paralela. Com ela, na casa de oração, debaixo do meu nariz, debaixo do nariz de todos. Sei que muitos vão me julgar. Sei que alguns vão pensar, como uma irmã batizada faz uma coisa dessas? Como alguém que está na obra pode agir assim? Mas deixa eu te falar uma coisa. Só quem passou pelo que eu passei pode dizer o quão difícil é. Só quem descobriu que o homem que você ama, o pai dos seus filhos, o cooperador que prega no púlpito, está dividindo a cama com outra mulher, pode entender a dor que rasga o peito. Esse testemunho não é fácil de contar. Tem partes que até hoje mexem comigo. Tem momentos que, quando lembro, ainda sinto um aperto. Mas se a minha dor pode trazer esperança para alguém, se a minha história pode mostrar que Deus é especialista em pegar cacos e transformar em obra de arte, então vale a pena expor as feridas. Preciso que você entenda uma coisa antes de continuar. Essa história não é sobre mim. Não é sobre o quanto eu fui forte, o quanto eu fui heroína, o quanto eu fui exemplo. Essa história é sobre um Deus que não desiste das pessoas. Um Deus que pega 2 corações despedaçados e cola de novo. Um Deus que transforma a dor em propósito. Vou começar do início. Porque para você entender a traição, você precisa entender a base. Para você entender como quase desisti, você precisa saber de onde eu vim. Para você entender o tamanho do milagre, você precisa ver o tamanho da queda. Eu não venho de família que congregava. Minha mãe não frequentava a casa de oração. Meu pai não conhecia a doutrina da congregação cristã. Eu cresci sem ouvir hinos, sem saber o que era batismo, sem entender nada sobre salvação. Minha única referência de igreja era minha avó, que era de outra denominação, e ela era tão dura, tão cheia de críticas, que eu tinha pavor de ser crente. Quando alguém falava de evangelho, eu pensava na minha avó e pensava: Deus me livre de ser assim. Conheci meu marido quando eu tinha apenas 12 anos. 12 anos. Eu era uma criança. Ele tinha 17. Naquela época o bairro era pequeno, seguro. Minha mãe deixava eu sair, ir nas matinês, nas festinhas. E foi numa dessas festinhas que eu conheci ele. Ele tocava pagode. Era pagodeirinho, ali naquele mundo mesmo, tocando em bares, em festas, vivendo aquela vida. A gente começou a ficar, como se fala hoje. Ficou uma vez, ficou 2 vezes e foi ficando sério. Quando eu completei 13 anos, minha mãe descobriu que a gente estava de namorico escondido. Ela chamou ele e mandou vir pedir em namoro direito. E ali começou nossa história. Uma história que parecia conto de fadas para uma menina de 13 anos apaixonada, mas que na verdade era o início de muita dor. Era um namoro imaturo, de criança mesmo. Eu tinha 13 anos, ele 18. A gente brigava por bobeira, por ciúmes, por nada.
Ele já tinha um perfil complicado. Já me traiu naquela época com uma ex-namorada dele. A gente terminava, voltava, terminava de novo. E no meio disso tudo, com meus 13 para 14 anos, eu engravidei. Engravidei aos 14 anos. 14. Imagina a cena. Uma criança grávida de outra criança. Com 6 meses de gravidez, minha mãe perguntou se ele queria me assumir, se queria morar junto. Ele já estava com 18 para 19 anos, maior de idade. Eu ainda menor. Com o consentimento dos meus pais, fomos morar juntos. E ali começou uma vida de altos e baixos. Tivemos nossa primeira filha. Ele continuou tocando, indo para os sambas, para as festas. Eu ia junto, grávida, depois com o bebê pequeno. A gente brigava muito. Ele me traía, dormia fora de casa, sumia 2, 3 dias. Voltava como se nada tivesse acontecido. Eu era nova, não sabia o que fazer. Ficava naquela de, é meu primeiro amor, é o pai da minha filha. Eu não posso largar. Minha mãe vivia falando. Volta pra casa, minha filha. Esse moleque não quer nada com você. Larga esse rapaz. Mas eu não largava. Tinha aquela coisa de posse, sabe? Ele era meio famosinho no bairro. O grupo de pagode dele tocava em eventos da prefeitura, em lugares importantes. Então eu tinha aquele orgulho bobo de, é meu marido. Mesmo ele me fazendo sofrer, eu não largava. Alguns anos depois tive meu segundo filho. Minha filha já tinha 5 anos quando engravidei de novo. E durante essa gravidez, eu e ele já estávamos querendo separar novamente. Ele dormia fora de casa, tinha uma vida muito leviana. Bebia, fumava, gastava o dinheiro que deveria sustentar a casa com cigarro e bebida. Teve vezes que eu tive que pedir leite emprestado para os vizinhos porque ele tinha pegado o dinheiro e gasto tudo com vício. Foi no finalzinho dessa minha segunda gravidez que eu conheci a casa de oração. Meus pais tinham começado a congregar e me chamaram para visitar. Fui fazer uma visita, depois outra, e comecei a ouvir a pregação da palavra. Comecei a ver um outro contexto de vida ali, diferente da que eu vinha vivendo. Então comecei a frequentar. E ali eu comecei a pedir para Deus. Às vezes eu orava por ele, às vezes não. Eu estava aprendendo o que era orar. Eu nunca tinha tido intimidade com a igreja antes. Mas fui aprendendo, fui vendo outros relacionamentos ali, outros casamentos, outras famílias. Fiquei namorando a casa de oração por uns 2 anos, sem entregar minha vida para Jesus de verdade, sem me batizar. Só indo, assistindo, observando. Eu ia no domingo, mas no sábado ia pro pagode acompanhar ele. Vivia dividida, porque o pagode era a minha vida até então. Eu tinha crescido naquilo, mas ao mesmo tempo comecei a ver uma vida nova ali na congregação. E eu tinha medo. Medo de mudar, medo de largar tudo, medo de virar crente e ficar igual minha avó, cheia de regras e críticas. Mas na congregação era diferente. O ministério era mais jovem, tinha irmãos e irmãs da minha idade. A juventude me abraçou de uma forma linda. Mesmo eu sendo mãe de 2 crianças, barriguda do terceiro, eles me acolheram. E aquilo foi mexendo comigo. Eu comecei a entender que ser crente não era ser como minha avó, era conhecer Jesus de verdade. Depois de 1 ano e meio frequentando, eu decidi. Entreguei minha vida ao Senhor e me batizei. E quando eu me batizei, entendi que não deveria mais frequentar os mesmos lugares que ele. Então parei de ir nos sambas, nas festas. E foi aí que aumentou nossa crise. Porque ele continuava indo. Ele ia tocar, ia se divertir, beber, e eu ficava em casa. Às vezes ele voltava 2 dias depois. E quando voltava, a gente brigava feio. Eu orava pedindo para Deus abrir porta de emprego para ele. E Deus abriu. Consegui uma vaga boa para ele, perto de casa, salário bom. Cheguei nele e falei, orei, fiz jejum, Deus abriu essa porta, agora você precisa ir comigo na casa de oração agradecer ao Senhor. Sabe o que ele respondeu? Ele olhou na minha cara e disse, problema é seu que você orou. Eu não pedi para você orar por mim. E se você pensa que eu vou colocar meu pé na casa de oração, pode tirar o cavalinho da chuva. Eu nunca vou ser crente. Ele zombava dos cooperadores, falava que eram ladrões, que ficavam olhando para as mulheres. Tinha aquela visão de mundo de quem não conhece a obra. Achava que eu estava sendo enganada. E eu ficava ali, orando, jejuando, pedindo para Deus tocar no coração dele, mas sem resultado. A gente brigava por tudo. Se eu queria levar as crianças em algum lugar da igreja, ele queria levar para lugares do mundo. Eu não deixava. Ele ficava bravo. Eu ficava dizendo que ele estava em pecado, que precisava mudar. E quanto mais eu pressionava, mais ele se afastava. Eu não tinha sabedoria. Eu era jovem na fé, imatura,
e achava que quanto mais eu brigasse, mais ele ia mudar. Até que um dia, eu conversei com um ancião. Contei que queria me separar. Que a gente brigava muito, que ele dormia fora, que apareciam mulheres na porta do prédio procurando por ele. Que eu não aguentava mais. O ancião me ouviu e abriu a palavra. Me mostrou que se o descrente consente em morar, a esposa crente não separa. Porque através dela ele pode ser santificado. Eu não entendia como aquilo ia acontecer. Como ele ia ser santificado se eu sentia raiva dele? Mas o ancião me orientou. Toda vez que você sentir ódio, toda vez que vier pensamento ruim, dobre. Ele chegou em casa naquele dia com uma cara que eu nunca tinha visto. Sério, frio, decidido. Olhou para mim e disse: eu não vou dar satisfação de onde eu estava. A gente não se dá bem. Você não precisa saber o que eu fiz nesses 3 dias. A gente não se gosta mais. É melhor cada um seguir seu caminho. Ficou me olhando, esperando eu implorar. Esperando eu chorar, gritar, pedir para não ir embora. Como eu sempre fazia. Mas dessa vez foi diferente. Para mim foi um alívio. Eu pensei, essa é a resposta de Deus. Eu não preciso resolver esse problema. Ele está indo embora. A vontade do Senhor está sendo feita. Olhei para ele e disse simplesmente: está bem. Ele ficou sem reação. Acho que esperava briga, drama, cena. Mas eu estava cansada. Dividimos os móveis. Isso vai para você. Isso vai para mim. Desfizemos tudo que tínhamos construído nesses anos. Peguei meus 2 filhos, o bebê de 1 ano e meio no colo, minha filha de 6 anos pela mão, e voltei para a casa dos meus pais. E ali, eu mergulhei na obra. Mergulhei de cabeça. Entrei para o grupo de dança, para o teatro, para a escolinha. Coloquei meus filhos nas atividades. Fui fazer trabalho com os jovens. Eu tinha 21 anos e toda a minha vida agora era a casa de oração. Casa, filhos e congregação. Era minha rotina, minha respiração, minha vida. Passou 6 meses. 7 meses. Eu estava bem, ou pelo menos estava tentando estar bem, até que ele começou a aparecer. A casa de oração ficava num bairro vizinho de onde eu morava. Eu ia a pé muitas vezes, e ele sabia do caminho. Começou a me esperar na frente da padaria. Toda quarta-feira, todo domingo, ele estava lá, esperando. No começo, eu fingia que não via. Passava reto, mas ele vinha atrás. Falava: eu vou com você até a casa de oração. Tentava me tocar, segurar minha mão. Eu recusava. Não queria ele perto. Não queria conversa. Eu tinha seguido em frente. Ou pelo menos estava tentando, mas ele insistia. Volta para mim. Toda semana a mesma coisa. Volta para mim. Eu faço o que você quiser. Eu viro crente. Eu mudo. Me dá mais uma chance. Eu olhava para ele e dizia: não quero. Se você quer se converter, se converta. Mas não por causa de mim. Faça por você, pela sua salvação. Eu não quero voltar, e era verdade. Meu coração estava fechado mesmo. Morto para ele. Eu não sentia nada. Nem amor, nem ódio. Só indiferença. Ele tinha se tornado um estranho para mim. O pai dos meus filhos, mas um estranho. Até que um dia ele tentou me beijar. À força. Ali na frente da casa de oração, na frente de todo mundo, ele me agarrou e tentou me beijar. Eu empurrei ele, saí andando, e aquilo piorou tudo. Criei ainda mais repulsa. Fiquei com mais asco ainda. Depois disso, ele sumiu. 2 meses sem aparecer. Sem ligar. Sem procurar nem mesmo as crianças. Eu pensei, graças a Deus ele finalmente desistiu. Vou poder seguir minha vida em paz. Até que minha sogra, a mãe dele, me ligou. A voz dela estava preocupada, aflita. Ela disse: eu sei que vocês estão separados, mas você é crente. Você pode vir no hospital orar por ele. Ele está muito ruim. Fui, não sei explicar por quê. Talvez porque ainda tinha um resto de sentimento. Talvez porque era a coisa certa a fazer. Levei as crianças. Quando cheguei no hospital e vi ele naquela cama, magro, pálido, com dreno saindo do corpo, alguma coisa mexeu comigo. Ele tinha tido um derrame pulmonar. Água na pleura. Tiveram que abrir aqui no peito para drenar a infecção. Ele estava internado havia 20 dias. E sabe quem foi visitá-lo? Eu, só eu. E as crianças. Todos aqueles amigos do pagode, das farras, das festas, ninguém apareceu. Aqueles que bebiam com ele, que curtiam com ele, que dividiam os palcos com ele, sumiram. Mas a ex-mulher crente, aquela que ele tanto zombava, aquela que ele dizia que estava sendo enganada, foi lá. Orou por ele. Levou as crianças. Mostrou que ainda se importava, mesmo depois de tudo. Fui umas 4 ou 5 vezes. E na última vez,
Levei um casal de irmãos da congregação para orar por ele também. Eles não conheciam ele, mas foram. Oraram, conversaram, mostraram amor. Quando ele estava prestes a ter alta, ele disse: "Vou ter alta tal dia e vou para a casa de oração." Eu pensei, tá bom. Não acreditei. Achei que era mais uma promessa vazia. Igual quando ele prometia parar de beber, de fumar, de sair. Promessas que nunca se cumpriam. Ele teve alta e voltou para a casa da mãe dele. Chamei um ancião da congregação para ir visitá-lo. O ancião foi, conversou com ele, orou. E ele conta que foi naquele momento que algo mexeu no coração dele. Ele pensou, esse homem nem me conhece. E veio aqui na minha casa orar por mim. Tudo se juntou. Eu visitando ele no hospital quando ninguém foi. O ancião visitando ele em casa. A diferença entre os amigos do mundo e os irmãos da fé. Na sexta-feira seguinte ele foi. Apareceu na casa de oração. Entrou. Sentou. Ouviu a pregação. E quando fizeram o apelo, ele levantou. Foi para a frente. E ali naquele dia ele entregou a vida para Jesus. Uma das irmãs que estava lá conta até hoje. Ela diz: "Era uma lamaceira de tanta lágrima misturada com o barro do chão. Ele morava numa rua de terra, chegou com o tênis sujo ainda de barro, e chorou tanto, tanto que o chão ficou molhado. Ela teve que limpar depois. E ela brinca, eu limpei suas lágrimas do chão. Eu vi ele chorando e pensei, remorso. Está chorando de remorso." Meu coração continuava fechado. Duro como pedra. Eu não acreditava naquela conversão. Achava que era a emoção do momento que ia passar. Mas ele continuou indo. Todo domingo estava lá. Todo culto de doutrina. Toda oração. Tinha uma parte no final do culto que o ancião pedia para abraçar o irmão do lado. E ele saía de onde estava, atravessava a casa de oração toda, só para vir me abraçar. E chorava no meu ombro. Molhava meu cabelo de tanto chorar. E eu ficava ali, dura, sem reação, contando os segundos para ele me soltar. Todo mundo na congregação conhecia a nossa história. Sabiam de tudo. Alguns tinham crescido com ele na mesma rua. Era uma casa de oração do bairro. Então todos torciam quando ele vinha me abraçar. E eu fugia. Literalmente eu fugia. Quando via ele vindo, eu corria para o outro lado. Ele me ligava. Naquela época não tinha celular ainda. Isso foi em 2005. Ele ligava no telefone fixo da casa dos meus pais. "Quando a gente vai poder conversar? Quando você vai me dar uma chance?" E eu falava, "Para de me ligar. Não quero voltar. Estou orando para Deus te dar outra mulher. Uma varoa de verdade. Alguém que te mereça. Porque eu não quero você." E era verdade. Eu realmente orava pedindo para Deus arrumar outra pessoa para ele. Para ele seguir a vida dele e eu seguir a minha. Eu acreditava que ele tinha se convertido de verdade. Via a mudança nele. Mas não queria ele como marido. Só isso. Até que uma obreira da congregação me pegou um dia. Ela era nordestina, bem firme. Me segurou pelos 2 braços no corredor, perto do banheiro, e disse: "Eu quero que você desperte agora. Você já pensou que ele não está vindo aqui por acaso? Ele poderia ter se convertido em qualquer lugar, mas veio aqui, na sua congregação. Deus está fazendo alguma coisa e você não está vendo", ela continuou. "Você é jovem, tem boa aparência. Logo vai aparecer alguém interessado em você. Ele é músico, está servindo na obra, está sendo visto. Logo vai aparecer uma jovem de olho nele. Vocês vão começar a namorar outras pessoas. Como é que vai ser isso dentro da mesma congregação? Você vai aguentar ver ele com outra? Ver seus filhos convivendo com outra mulher que não é a mãe deles?" Aquilo mexeu comigo. Fiquei pensando, será? Mas eu não sentia nada. Nada. Não tinha vontade de voltar. Pensava em Deus me dar um homem novo, diferente, sem passado comigo. Qualquer coisa menos voltar com ele. Passou o fim de ano. Fui passar o Natal na casa da minha avó, no interior. Aquela que era de outra denominação. Fui assistir um culto na igreja dela. E a irmã que ia pregar não pôde ir. Quem pregou foi outra irmã. E durante a ministração, ela ficava trocando olhar comigo. Um olhar que atravessava. Eu ficava pensando, por que essa mulher está me olhando tanto? E de repente ela parou a pregação. Olhou para mim e disse, você aí do fundo. Você está pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? A resposta é sim. Deus manda dizer que sim. Ele já transformou o coração dele. Pode ir. Meu coração quase saiu pela boca. Como ela sabia? Como ela podia saber o que eu estava pensando? Aquilo era uma confirmação de Deus ou não era? Voltei para casa com aquilo na cabeça. Será que é isso mesmo?
Será que Deus está falando? Quando voltei, conversei com ele. Disse: Vou fazer aquele propósito de oração que você falou. Mas acabei não indo logo no início. Filho pequeno correria, mil desculpas. Só consegui ir já na terceira semana, quase no fim. E foi naquela noite, naquele monte, que Deus fez o milagre que eu não esperava. O milagre não foi no coração dele. Foi no meu. Subi naquele monte com o coração pesado. Tinha concordado em ir, mas não estava esperando nada. Já era a terceira semana do propósito. Eles tinham feito uns 21 encontros de oração. Eu perdi quase todos. Cheguei quase no final. Antes de subir, orei. Falei com Deus de verdade. Senhor, eu vou fazer esse propósito com ele. Já está no finalzinho. Mas se for a tua vontade, coloca um amor novo no meu coração. Me faz olhar para ele de uma forma diferente. Porque do jeito que está eu não consigo. Não sinto nada. Subimos juntos, mas separados. Ele de um lado do monte e eu do outro. Tinha muita gente. Jovens, irmãos, todos ali orando, clamando, buscando ao Senhor. Era meia-noite. Aquele frio da madrugada. O céu estrelado. E eu ali de joelhos, pedindo um milagre que eu nem sabia se queria de verdade. Ele também estava orando. Do lado dele do monte. E ele conta, até hoje ele conta que fez um pedido naquela noite. Pediu para Deus que eu dissesse sim. Que aceitasse voltar com ele. E que isso fosse um presente de aniversário. Porque era do dia 10 para o dia 11 de fevereiro. E o aniversário dele é dia 11. Ele fez esse pedido sem me contar. Eu não sabia de nada. Estava do meu lado do monte, no meu canto, com minha oração, meu pedido, minha dor. E então aconteceu algo que eu não sei explicar. Não sei descrever. Essas coisas espirituais a gente só vive, não explica. Eu estava de um lado, ele do outro. Nem sei como aconteceu, mas de repente eu estava parada do lado dele, grudada no braço dele. E comecei a entrar no mistério. Comecei a agradecer a Deus porque a gente ia voltar ao nosso casamento. Não sei o que aconteceu naquele monte. Só sei que quando desci eu era outra pessoa. O coração que estava morto, duro, fechado como pedra, tinha amolecido. O amor que eu jurava que nunca mais ia sentir por ele estava voltando. Ou talvez fosse um amor novo. Um amor que Deus colocou ali. Um amor que não era meu. Era de Deus através de mim. Descemos do monte conversando. Tomando decisões. Como ia ser nossa volta? Porque agora não era mais dúvida. Íamos voltar. Mas íamos fazer do jeito certo dessa vez. Não como antes, morando juntos sem ser casados. Não como antes, sem base, sem fundamento. Decidimos que íamos voltar a namorar. Como se fosse a primeira vez. Ele ia na casa dos meus pais me pedirem namoro de novo. Como um rapaz que quer fazer as coisas certas. Como alguém que agora conhece a doutrina e quer andar conforme a palavra. Meus filhos torciam para a gente voltar. Minha filha, que já tinha 6 anos, entendia mais. Queria o pai de volta. Queria a família junta. O mais novo era muito pequeno ainda. Tinha 1 ano e meio, 2 anos. Para ele tanto fazia. Mas para minha filha fazia diferença. E ver a esperança nos olhos dela também mexeu comigo. Mas minha família estava insegura. Minha mãe, principalmente. Ela que tinha visto tudo. As traições antigas, as brigas, o sofrimento. Ela que tinha me acolhido de volta na casa dela com 2 filhos pequenos. Ela que me viu chorar tantas vezes por causa dele. Agora eu estava dizendo que ia voltar? Ela não entendia. Meu pai era mais tranquilo. Tinha uma visão diferente. Meu pai sempre falou: esse rapaz vai ser cooperador. Vai pregar a palavra. E eu olhava para meu pai e pensava: pai, o senhor conhece ele? Não tem como. Quem conhecia ele, quem sabia do passado dele, da vida que ele levava, não conseguia imaginar isso. Mas meu pai tinha fé, tinha esperança. Acreditava que Deus podia transformar qualquer pessoa. Passamos aquele mês decidindo como seria. E em julho daquele ano casamos. Casamos no cartório primeiro. Depois casamos na casa de oração. De vestido de noiva. Com os 2 anciãos que marcaram nossa história. O ancião que me incentivou a orar quando eu queria desistir. E o ancião que o visitou e o batizou. Os 2 fizeram nosso casamento. Foi um momento lindo. Minha filha entrou como florista. Meu filho pequeno levou as alianças. Bebezinho ainda, tropeçando, todo bonitinho. Foi simples, mas foi nosso. Foi verdadeiro. Pensei, agora sim. Agora vou ter o casamento dos sonhos. A partir daqui vai ser perfeito, mas não foi. Porque a conversão não apaga o passado de uma vez. Não apaga as feridas, os traumas, as coisas não resolvidas. A gente era 2 pessoas convertidas, sim. Ele 1 ano a mais que eu na fé.
mas ainda éramos duas pessoas cheias de manchas, de dores, de problemas não falados. Então a gente só foi seguindo a vida. Ele foi se aprofundando mais na obra. Foi levantado como cooperador do louvor porque ele era bom músico. Depois como cooperador dos jovens. Começou a ter facilidade para pregar. Descobriu que tinha o dom da palavra, dom de conselheiro. Começou a se entender como alguém que tinha chamado pastoral. Conversou com o ancião. O ancião viu que realmente tinha esse chamado nele, e enviou ele para fazer o estágio para se preparar. A gente começou nossa caminhada pastoral juntos. Primeiro como auxiliares numa casa de oração pequena. Depois em outra, até que viram que ele tinha capacidade de assumir, de dirigir. Assumimos a primeira congregação. Ficamos uns meses. Foi onde meu terceiro filho foi concebido. A gente já estava há 4, 5 anos casados, restaurados. Decidimos ter mais um filho. Um filho já dentro do propósito de Deus, já com a família estruturada. Depois assumimos uma segunda congregação. Depois uma terceira. E foi nessa terceira que tudo mudou. Era uma casa de oração nova. Recém-inaugurada. Colocaram a gente como os primeiros cooperadores daquele lugar. E logo de cara, na primeira semana, a congregação lotou. Tinha uma rádio que alcançava bem a região. Então o povo vinha. 500, 600 pessoas. Não é uma multidão, mas para a gente era gigante. A gente vinha de casas de oração pequenas, 40, 50 membros. E agora estava ali, vendo aquilo tudo. E aquilo subiu na cabeça dele. Ele mesmo conta. Não sou eu inventando, não sou eu acusando. Ele testemunha sobre isso. A vaidade sobressaiu. O ego dele cresceu. Ele começou a se sentir importante, especial, admirado. Tinha 3 cultos por dia. Ele pregava nos 3, cantava e tocava nos 3. Chegava em casa exausto, e eu estava ocupada com meu bebê. Meu terceiro filho tinha 3, 4 meses. Era um bebê trabalhoso. Tinha muitas cólicas. Chorava demais. Eu não podia nem sentar. Tinha que ficar andando com ele no colo o tempo todo. E eu tinha o outro de 8 anos e uma adolescente. A demanda era grande, então eu não conseguia estar tão presente na congregação como antes. Ia uma vez na semana. No domingo escolhia um horário, ou de manhã ou à noite. Amamentava. Não tinha um lugar confortável lá. Era congregação nova, não tinha escritório, não tinha sofá, não tinha onde eu pudesse ficar com o bebê. Então ficava mais em casa. E enquanto eu ficava em casa cuidando de bebê, lavando roupa, fazendo comida, ele estava lá, na obra, sendo admirado, sendo visto, e foi ali que uma irmã começou a se aproximar dele. Ela era separada. Já tinha sido casada. Não conseguia manter relacionamentos. Era carente, fragilizada emocionalmente. E começou a se aproximar, a cuidar dele, a estar sempre presente. Virou praticamente a secretária da congregação. Cuidava das apostilas, dos estudos, das coisas administrativas. Estava sempre em contato com ele. E ele começou a investir nela. Não foi ela que deu em cima dele. Isso ele deixa claro. Foi uma questão dele mesmo. Ele viu uma oportunidade e pegou. A vaidade, o ego, aquela sensação de ser poderoso, importante, desejado. Tudo isso falou mais alto que a fidelidade, que o compromisso, que o temor ao Senhor. Começou com elogios. Hoje você estava bonita! Gostei da sua roupa. Pequenas coisas que foram crescendo. E ela, carente como era, recebeu aquilo. E o que começou como elogios virou conversas. Conversas viraram encontros. Encontros viraram um caso que durou mais de 1 ano. Bem debaixo do meu nariz, dentro da congregação, com uma irmã que se tornou minha amiga, que fazia parte do grupo de dança que eu liderava, que ia comigo comprar figurino, escolher coisas, planejar coreografias, que se abria comigo, contava da vida dela, dos relacionamentos fracassados. E eu aconselhava ela, sem saber que ela estava tendo um relacionamento com meu marido. Nosso casamento estava apático. Eu sempre cansada. Ele sempre cansado. A vida sexual era normal, nada de anormal. Mas o diálogo era pouco. Ele chegava da congregação e ia direto para o quarto jogar videogame. Eu ficava irritada, mas não falava. Ele percebia minha irritação e se afastava mais. A gente quase não brigava, mas também quase não conversava. Não passeávamos juntos. Não tínhamos tempo só nosso. Era congregação, casa, casa, congregação. E ele colocou a congregação em primeiro lugar. Não era mais Deus, família, obra. Era Deus, obra, família. Ou talvez nem fosse mais Deus em primeiro. Talvez fosse obra, ego, vaidade. E a família ficou por último. Eu comecei a desconfiar. Via olhares estranhos entre eles.
mas afastava o pensamento. Não, não pode ser. Não depois de tudo que a gente passou. Não depois dele ter lutado tanto por mim. Não depois da restauração. Um cooperador não faz isso. Um homem de Deus não faz isso. Mas faz? Faz sim. Porque por trás do cooperador, do pregador, do músico, tem um homem. Um homem com feridas, com fraquezas, com ego. E se esse homem não vigiar, não orar, não se guardar, ele cai. Cai feio? Fomos transferidos para outro estado. A denominação que congregávamos tinha esse sistema. Mudava os cooperadores de lugar com frequência. Então saímos daquela congregação grande e fomos para outra cidade, outro estado. Procurar casa, recomeçar, e ela foi atrás. A irmã foi visitar ele lá no outro estado. Isso eu só soube depois, na confissão. Mas ela foi. O caso estava tão profundo que ela viajou para outro estado só para ver ele. E eu não sabia de nada. Vivia na inocência, confiando, acreditando. Passamos alguns meses lá. Eu comecei a apertar porque comecei a ver sinais. Ligações estranhas. Telefonemas. Eu falava, por que ela está te ligando? E ele negava. Você está ficando doida. Não está me ligando nada. E eu ficava pensando, será que estou ficando louca mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Quando você quer ser convincente, quando você é bom de mentira, você consegue fazer a outra pessoa duvidar da própria sanidade. E era isso que ele fazia. Me fazia duvidar de mim mesma, dos meus instintos, do que eu estava vendo. Entrava no Facebook, via conversas apagadas. Por que apagou? Eu vi que você estava conversando com ela. E ele negava, negava, negava. Até que eu comecei a apertar mais. E ele se sentiu pressionado. Um dia ele chegou em mim e disse, você está pronta para ouvir uma coisa que eu tenho que te contar? Meu coração parou. Antes disso eu já tinha orado. Porque lá no fundo eu já sabia. Algo estava errado. Então orei pedindo forças. Senhor, se aconteceu alguma coisa, se ele teve capacidade de me trair, ou se está apenas trocando mensagens, seja lá o que for que ele fez, eu perdoo. Já coloquei isso no meu coração. Eu achava que no máximo tinha sido um flerte. Umas mensagens. Talvez um beijo. Algo pequeno que eu conseguiria perdoar e seguir em frente. Eu não imaginava a dimensão do que estava por vir. Ele sentou comigo, olhou nos meus olhos e contou. Friamente e calmamente, porque ele é assim, mais frio para falar. Contou que não foi apenas uma traição. Foi um caso. Um relacionamento paralelo que durou mais de um ano. Encontros, conversas, planos. Planos de me deixar e ficar com ela. Quando ele terminou de falar, eu fiquei em silêncio, processando, tentando entender. E então ele disse, eu não quero te perder de novo, mas se você achar que quer ir embora, você tem respaldo bíblico. Pode ir, eu não vou te segurar, fiquei pensando. E agora? O que eu faço? Fico ou vou embora? Ele me deu o celular. Deixou comigo. Pode investigar tudo? Não apaguei nada. E realmente não tinha apagado. Li tudo. Todas as conversas, todos os planos que eles tinham, de esperar eu me estabilizar, me mandar de volta para São Paulo, e então ele deixar o ministério pastoral e ficar com ela. Era tudo muito bem planejado, muito bem pensado. Não foi um momento de fraqueza. Foi uma escolha deliberada, repetida, sustentada por mais de um ano. A autoestima dele estava lá no chão, ele explica. Quando viu alguém que o idolatrava, que o achava o máximo, aquilo mexeu com ele. Porque de mim não vinha essa idolatria. Para mim ele era normal. Era o pai dos meus filhos. Eu não ficava, uau, meu marido, como você é incrível. Não tinha isso, mas dela vinha. Uau, cooperador, o senhor é maravilhoso. Sonhei com o senhor. Admirava tudo nele. E aquilo foi alimentando o ego dele. Até que o ego falou mais alto que tudo. Traição não tem justificativa. Ele fala isso. Foi egoísmo puro. Eu estava pensando em mim. No que eu queria viver, no que eu queria sentir. Não pensei em você descobrindo. Não pensei em Deus. Não pensei se ela ia se apaixonar. Só pensei em mim. Ele conta que cada vez que saía de um encontro com ela, se sentia sujo. Indigno. Não conseguia olhar na minha cara. Então entrava direto para o quarto. Ficava no videogame para não ter que me encarar. Como ia olhar para a esposa depois de sair da cama de outra mulher? Às vezes eu via ele distante e pensava que ele estava só cansado da obra. Não imaginava que ele estava cansado de carregar o peso da mentira. Se você está passando por uma provação no casamento, comente aqui embaixo Deus restaura. Vamos orar uns pelos outros.
porque eu sei o peso que é, sei a dor que é, e sei que sozinha a gente não aguenta. Mas com Deus, com irmãos orando, com a palavra nos sustentando, a gente consegue. O processo do perdão foi uma coisa muito difícil para mim. Muito mesmo. Depois que ele confessou tudo, eu fiquei doente. Doente de verdade. Comecei a ter problemas respiratórios. Não conseguia respirar direito, porque dia e noite eu pensava naquilo. Dia e noite aquelas imagens vinham na minha cabeça. Dele com ela. Dos dois juntos. Dos planos que faziam, eu emagreci. Fiquei magra, doente, sem forças. Mas ninguém entendia o que eu estava vivendo porque eu não falava. Continuava passando as camisas dele, fazendo comida, cuidando dos filhos, sorrindo quando necessário. Mas por dentro estava despedaçada. Comecei a aceitar continuar no casamento olhando para o nosso histórico. Tudo que a gente tinha passado. A restauração lá atrás, os filhos. O terceiro filho que foi todo planejado. Tudo que a gente tinha construído junto. Ia acabar assim? Decidi tentar olhar para quem ele era, e não só para o que ele fez. Comecei a pensar nele como pessoa. Por que ele fez isso? De onde veio essa capacidade de trair? Comecei a investigar a mente dele, a história dele, as feridas dele. E fui para a palavra. Perdoar os que nos fazem mal. Orar pelos que nos perseguem. Ali eu pensei, ele me fez mal, mas eu tenho amor por ele. Então vou amá-lo no sentido de começar a enxergar o que está dentro dele. A dor dele. As feridas dele. A criança ferida que existe dentro desse homem adulto. Ele dizia que me amava. Que queria redenção. Que queria meu perdão. Que sim, ele quis fazer aquilo, mas agora queria consertar. E ali a gente começou um processo, de novo, novamente no monte. Tudo na nossa vida foi no monte. Nossa restauração antiga foi no monte. E agora a restauração da restauração também seria no monte. Ele me convidou. Vamos orar no monte. Vamos buscar a Deus juntos. Quando ele começava a orar, ele expunha o coração. Falava com Deus pedindo perdão de tudo. Das coisas que tinha feito. E das coisas que ainda tinha vontade de fazer. E foi essa exposição que começou a me mover. Porque ele orava segurando minha mão. E falava, Senhor, me perdoa pelo que fiz com minha esposa. E pelo que eu ainda tenho vontade de fazer. Quando acabava a oração, eu perguntava, você ainda tem vontade? E ele começou a ser sincero. Brutalmente sincero. Amor, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Mas eu não consigo ter o olhar só pra você. Eu sou doente, acho. Não sei o que tenho. Fico com vontade de olhar para outras mulheres. Não consigo pensar só em você. Queria desejar só você, mas não consigo. E conforme ele ia confessando, eu ia pensando, e agora? Ele está expondo o coração. Vou julgar? Vou criticar? Vou ficar brava? Ou vou ajudar? Decidi ajudar. Falei. Então toda vez que você tiver desejo de olhar, de falar, de mandar mensagem para alguém, para a mesma moça ou para outra, você fala para mim. Não vou te julgar. Vamos fazer um voto de fidelidade aqui. Todas as vezes que sentir que vai enfraquecer, fala comigo. A gente sobe no monte, dobra o joelho, ora junto, e assim foi. Fiz uma aliança com ele. Me tornei uma esposa confiante. Um lugar seguro. E ele fala que isso foi o que mais ajudou. Porque toda vez que confessava, ele se ouvia. Fazia uma autoanálise. Via onde estava sendo imaturo, menino, fraco. Mas perdoar ele foi difícil. Perdoar a amante foi mais difícil ainda. Todas as vezes que eu sentia ódio dela, lembrava do que tinha acontecido. Achava que tinha perdoado ele, mas quando aparecia alguém com o nome dela, quando via uma foto parecida, tudo voltava. A raiva voltava. O ódio voltava. Isso durou 2, 3 anos. Não conseguia esquecer dela. Parecia que Deus colocava pessoas com o mesmo nome dela no meu caminho só para me testar. Aparecia irmã na congregação com aquele nome. Eu nem conseguia chamar. Irmã, vem aqui. Não falava o nome. Travava. Preciso voltar um pouco na história, porque tem uma parte que eu ainda não contei. A parte que mais me envergonha. A parte que mostra o quanto eu estava quebrada, ferida, destruída. Quando ele confessou tudo, passou uma semana. Só uma semana. Eu estava sem voz de tanto chorar. Totalmente arrasada. Peguei o telefone e liguei para ela, e amaldiçoei a vida dela. Não foi um desabafo. Não foi só falar umas verdades. Foi amaldiçoar mesmo. Com raiva, com ódio, com uma maldade que eu nem sabia que existia dentro de mim. Falei coisas que nem deveria repetir aqui. Usei palavras que crente não usa. Palavras que eu tinha largado quando me converti. Falei para ela.
Essa boca que te abençoou durante 1 ano e 3 meses é a mesma boca que vai te amaldiçoar agora. Todas as vezes que você for traída por alguém, quando qualquer coisa ruim acontecer na sua vida, você vai lembrar de mim. Quando você tropeçar, quando cair, quando sofrer, vai lembrar que eu amaldiçoei você. Despejei todo o ódio que estava dentro de mim, toda a raiva, toda a dor. Coloquei tudo naquelas palavras. E desliguei. No mesmo momento que desliguei, caí no sofá chorando. Minha Bíblia estava no braço do sofá. Não sei se eu estava lendo antes, não me lembro. Só sei que estava ali. Dobrei o joelho no chão, ainda chorando. Peguei a Bíblia e coloquei no meu colo. Fiquei olhando para ela, chorando. Abri de qualquer jeito, e caiu numa passagem que falava sobre vingança. Que a vingança pertence a Deus, que a justiça é dele. Que não cabe a nós julgar, condenar, amaldiçoar. Aquilo me quebrou mais ainda. Entendi na hora que eu tinha feito errado, que tinha pecado, que tinha agido da pior forma possível. Peguei o celular, porque naquela época ainda não tinha muito essa coisa de WhatsApp, era só SMS e Facebook. Mandei um SMS para ela. Escrevi, eu retiro tudo que eu falei. Deus mandou eu te pedir perdão. Perdoa o que eu disse. Ela respondeu minutos depois. Só escreveu, amém, minha cooperadora, eu te perdoo. Mas ela não me pediu perdão do que ela fez. Só aceitou meu pedido de perdão. E aquilo me doeu também. Mas eu tinha feito minha parte. Tinha obedecido ao que Deus estava me mostrando através da palavra. Só que uma coisa é pedir perdão. Outra coisa é perdoar de verdade. Perdoar de coração. Perdoar e esquecer. Porque eu pedi perdão a ela, mas não conseguia perdoá-la de verdade. Toda vez que pensava nela, a raiva voltava. O ódio voltava. As imagens voltavam. Durante nesse processo todo, algo aconteceu que mexeu muito comigo. A gente estava auxiliando um ancião que era dirigente de uma congregação. Só que ele estava separado. A esposa dele não tinha perdoado a traição dele, e eles tinham se separado. Mas ele continuava no ministério pastoral, dirigindo, pregando. Esse ancião me chamou um dia e disse: Cooperadora, me ajuda a atender as irmãs. Você sabe que estou separado, não posso atender mulheres sozinho. Então você fica comigo nos atendimentos. Comecei a fazer esses atendimentos. E logo nos primeiros, uma irmã me procurou. Ela se sentou na minha frente, olhou para mim e disse: Eu preciso confessar uma coisa para alguém que não vai me julgar. E eu senti em você essa confiança. Pode falar, irmã. Ela respirou fundo e soltou. Eu sou amante. Estou tendo um caso com um homem casado. E ele é cooperador. Meu coração parou. Fiquei olhando para ela com um olhar singelo, tentando não demonstrar o choque que estava sentindo. Mas minha mente estava gritando. Meu Deus, o que eu vou falar para ela? Como eu vou aconselhar? Que conselho eu dou? Ela não era da obra. Era só membro. Mas estava envolvida com um cooperador de outra congregação. E ali estava ela, na minha frente, pedindo ajuda. Pedindo direção. E eu, que tinha acabado de passar pela mesma coisa do outro lado da moeda, tinha que aconselhá-la. Hoje eu não lembro exatamente o que falei. Não lembro as palavras. Só lembro que a gente terminou se abraçando. Eu orei com ela nos braços. Tive que amar aquela irmã. Tive que ver além do pecado. Tive que enxergar a alma ferida que estava ali na minha frente. E quando terminei aquele atendimento, comecei a pensar na moça que foi amante do meu marido. Por trás do que ela fez, por trás da escolha errada, tinha uma pessoa ferida, uma pessoa carente. Uma pessoa que também precisava de perdão. Uma pessoa que também precisava de restauração. Comecei a fazer um exercício mental. E se eu fosse ela? E se eu tivesse a vida dela? As feridas dela? A carência dela? Será que eu não cairia na mesma cilada? Será que eu não faria as mesmas escolhas erradas? E ali começou meu processo de libertação. Porque perdoar ele foi difícil. Mas perdoar ela estava sendo impossível. Até que comecei a vê-la como pessoa, como alma. Como alguém que também precisa da graça de Deus. Nessa mesma época, uma cantora foi ministrar na congregação onde estávamos. Ela cantou e depois começou a falar. E durante a ministração, ela falou muito sobre perdão. Muito mesmo. E insistiu naquele assunto. Ela olhou para a congregação e disse: Quem você pensa que é para não liberar perdão? Olha para você. Quantas vezes você precisa ser perdoado por Deus? E você acha que tem o direito de não perdoar seu irmão? Aquilo mexeu comigo. Ela continuou. Quando você estiver de joelhos orando e vier o sentimento ruim contra aquela pessoa,
Você ora e fala o nome dessa pessoa. Fala o nome! Porque a oração aproxima. A oração tem poder. Ore pelos seus inimigos. Juntei tudo. O atendimento da irmã que era amante. A ministração sobre perdão. A palavra que tinha me confrontado quando amaldiçoei. Tudo se juntou. E entendi o que Deus estava querendo de mim. Comecei a orar pela mulher. Pela amante do meu marido. Pela moça que tinha destruído meu casamento. Comecei a abençoar a vida dela. No começo era forçado. As palavras não saíam direito. Mas continuei. Toda vez que vinha o ódio, eu orava. Toda vez que vinha a raiva, eu abençoava. E aos poucos, muito aos poucos, o ódio foi diminuindo. A raiva foi perdendo força. Comecei a fazer ensaios mentais. E se eu encontrar com ela? Como vai ser minha reação? No começo pensava, eu esmago ela. Ainda não estou curada. Ainda sinto raiva. Então continuava orando. Continuava abençoando. Até que um dia fiz o ensaio mental de novo. E se eu encontrar com ela? E pensei, eu vou cumprimentar. Vou tratar com educação. Vou mostrar que Deus me curou. E foi aí que soube que estava curada de verdade. Não era mais ela o foco. Não era mais o que ela fez. Era o que Deus estava fazendo em mim. Era quem eu estava me tornando através daquela dor. Ao invés de ficar focando no que meu marido fez comigo, comecei a focar em quem eu deveria me tornar. Uma mulher amargurada? Uma divorciada com mágoas? Ou uma mulher curada? Para ser uma mulher curada, eu tinha que olhar o acontecimento no todo. Não só pensar no que me atingiu. Comecei a olhar para ele como um homem fraco. Porque ele foi fraco. Fui egoísta. Mas também era um menino ferido. Fui investigando. Descobri coisas da infância dele que eu não sabia. Com 7 anos ele foi aliciado por uma prima adolescente. Ela fazia brincadeiras íntimas com ele. Pegava a mão dele e colocava nas partes íntimas dela. Ele foi exposto à sexualidade muito cedo. Com 8, 9 anos assistia filme pornográfico com os primos adolescentes. Com 12, 13 anos começou a tocar na noite. Foi sexualizado muito cedo. Muito cedo mesmo. Então comecei a entender por que ele tinha essa luta. Por que não conseguia ter o olhar voltado somente para mim? Não era desculpa. Não justificava. Mas ajudava a entender. Ajudava a ver que não era só falta de caráter. Tinha algo mais profundo. Tinha feridas antigas. Traumas não tratados. E quando comecei a enxergar isso, consegui perdoar de verdade. Não foi da noite para o dia. Foi um processo de anos. 2, 3 anos até eu conseguir pensar naquilo sem sentir raiva. Sem sentir dor. Sem sentir nada além de gratidão por Deus ter me curado. Mas precisei tomar outra decisão. Uma decisão que muitas mulheres não entendem. Uma decisão que algumas acham um absurdo. Decidi confiar nele de novo. Passei por uma fase de ser investigadora. Pegava o celular dele escondido. Ele ia tomar banho? Eu corria e mexia no telefone. Olhava conversas, histórico, tudo. Ele me pegou várias vezes no flagra. Abria a porta do banheiro e eu estava ali, celular dele na mão. Vivia com medo. Medo de acontecer de novo. Medo de ser feita de boba outra vez. Ciúmes de tudo e de todos. Qualquer irmã que chegasse perto, eu já ficava de olho. Qualquer demora para chegar em casa, eu já desconfiava. Isso estava me adoecendo mais ainda. Estava me consumindo. Então tive que tomar uma decisão. Se ele falou que não vai fazer mais, se ele está lutando contra as fraquezas dele, então vou acreditar. Mas não vou acreditar nele. Vou acreditar em Deus. Ele não é meu lugar seguro. Meu lugar seguro é Deus. Se ele serve o mesmo Deus que eu, se ele está buscando ao Senhor de verdade, então estou no lugar seguro. Porque Deus não vai me deixar ser enganada para sempre. Deus vai me mostrar se tiver algo errado, então parei de investigar. Parei de pegar celular escondido. Parei de vigiar cada passo. E comecei a orar mais. Começamos a subir no monte juntos. A orar juntos. A buscar a Deus juntos. E foi nessas orações que ele começou a se abrir mais. Toda vez que vinha um desejo errado, ele me contava. Amor, tive vontade de olhar para aquela irmã de forma errada hoje. Amor, veio um pensamento impuro. Amor, senti atração por alguém que não era você. No começo doía ouvir. Doía muito. Eu pensava, mas você ainda sente essas coisas? Ainda tem esses desejos? E ele explicava, tenho essa luta. Não sei o que é isso. Parece que sou doente? Não consigo controlar completamente, mas ele estava sendo transparente. Estava expondo as feridas. E quanto mais ele expunha, mais eu entendia que não era sobre mim. Não era porque eu não era suficiente. Não era porque eu tinha falhado como esposa.
Era uma luta dele, uma ferida antiga dele, um vazio que ele tentava preencher de forma errada. Passavam meses sem ele confessar nada. Então achava que estava tudo bem, até que ele chegava e confessava algo pequeno. Uma troca de mensagem, um elogio que deu, uma conversa que teve, e cada confissão era uma facada. Mas também era um passo para a cura, porque ele estava se ouvindo, estava fazendo autoanálise, estava vendo onde estava sendo imaturo o menino, fraco. E eu estava aprendendo a ouvir sem julgar, a acolher sem aprovar, a ajudar sem facilitar. Fizemos alguns anos assim, ele se aprofundando na obra, eu também. Auxiliamos algumas congregações, até que voltamos para nossa cidade natal. Já estávamos curados. Pelo menos eu achava que estávamos. Mas a cura não é linear. Tem dias que você acha que superou tudo, e de repente vem uma lembrança e tudo volta. A dor volta, a raiva volta, e você tem que escolher de novo. Escolher perdoar de novo. Escolher confiar de novo. Durante esse processo, fizemos uma descoberta importante. A gente não combinava mais com o ministério que estávamos. Começamos num lugar pequeno, com uma mentalidade. Mas fomos crescendo, amadurecendo, tendo outras revelações. E aquele lugar já não nos cabia mais. Tinha coisas que a gente via e não concordava. Lideranças que tinham histórico de traição e continuavam no ministério sem restauração verdadeira. Sem cura, só continuidade. E a gente sabia que isso não era saudável, que perpetuava ciclos de dor, então saímos. Foi difícil. Foi doloroso, mas foi necessário. Porque não dava para ficar num lugar onde não podíamos ser verdadeiros, onde não podíamos falar sobre nossas feridas, onde tinham que manter aparências. Hoje nosso casamento é diferente. É maduro, é curado, mas também não ponho expectativas irreais. Não espero perfeição, porque perfeição não existe. Existem duas pessoas imperfeitas escolhendo amar todos os dias. Ele ainda tem lutas. Eu também tenho. De vez em quando estou emocionalmente fragilizada, quando estou com oscilações hormonais, e ele demora um pouco para chegar em casa, dá uma pontada. Dá um resquício daquela dor antiga. Então eu aprendi que algumas coisas não são totalmente curadas. Mas a gente aprende a lidar de forma madura. Aprende a não deixar aquilo dominar. Aprende a levar para Deus e não ficar ruminando. Porque se eu ficar lembrando, se eu ficar jogando na cara, se eu ficar desconfiando o tempo todo, não adianta ter dito que perdoei. Perdão de verdade é soltar. É deixar Deus fazer justiça. É confiar que Ele está no controle. Tem gente que me pergunta, e se ele trair de novo? O que você faria? E eu respondo honestamente, não sei. Talvez eu perdoasse de novo. Talvez não. Vai depender do contexto. Vai depender de como vai ser. Mas aprendi a não colocar expectativas. Não fico pensando, ele não é capaz de fazer isso de novo. Porque eu não controlo os desejos dele. Ele é adulto. Ele é responsável pelas escolhas dele. E cada um vai responder por si diante de Deus. Então tirei de mim o fardo de controlá-lo, de vigiar, de garantir que ele não vai errar. Isso não é meu trabalho. Meu trabalho é ser uma boa esposa. É amá-lo. É apoiá-lo. É orar por ele. Mas não é controlá-lo. E sabe o que aconteceu quando parei de controlar? Ele se tornou mais responsável, mais maduro, mais dono das próprias escolhas. Porque não era mais eu cobrando. Era Deus tratando com ele. Eu me culpei muito no começo. Devia ter prestado mais atenção. Devia ter sido mais presente. Devia ter sido melhor esposa. Mas isso também era uma armadilha. Porque a traição não foi culpa minha. Foi escolha dele. Podia ter sido a esposa perfeita e ele poderia ter traído do mesmo jeito. Porque a traição não é sobre a outra pessoa. É sobre quem trai. É sobre os vazios internos, as feridas não curadas, as buscas erradas por validação. Então aprendi a olhar com leveza, a não me cobrar demais, a entender que fiz o que pude com o que sabia na época. E que está tudo bem. Deus está no controle. Sempre esteve. Teve uma fase que eu ficava atrás dele na congregação. Quando via uma irmã que fazia o tipo dele, já colava do lado. Ficava ali de vigia. E ele percebia. E se sentia mal. Porque às vezes ele nem estava pensando em nada, mas eu estava pensando por ele. E isso acabava colocando coisas na cabeça dele. Conversamos sobre isso. Ele foi honesto. Amor, às vezes você fica tão preocupada que acaba me fazendo pensar em coisas que eu nem estava pensando. Entendi que minha insegurança estava alimentando a luta dele de certa forma, então parei. Decidi confiar. Confiar em Deus. E deixar ele ser responsável por suas próprias escolhas. Foi libertador. Para mim e para ele.
Hoje nosso relacionamento é aberto. Conversamos sobre tudo, sem medo de julgamento. Se ele sente uma atração errada, ele me conta. Se eu sinto insegurança, eu falo. Não guardamos, não escondemos. Porque segredo é veneno para o casamento. Transparência é remédio. Ele ainda não fala publicamente sobre a traição com tantos detalhes. Quando testemunha fala que teve uma queda, que magoou a esposa, mas não entra em detalhes como eu entro. E está tudo bem, porque não é o perfil dele. Ele é mais reservado, mas eu falo. Porque sei que minha história pode ajudar outras mulheres. Pode mostrar que é possível restaurar, que é possível perdoar, que Deus é especialista em pegar cacos e fazer obra de arte. Não estou romantizando a traição. Traição é horrível. É destrutiva. É pecado. Mas também não precisa ser o fim. Se houver arrependimento verdadeiro, se houver desejo de mudança, se houver disposição de fazer o trabalho duro da restauração, então é possível reconstruir. Hoje colho um marido sábio, totalmente diferente daquele que conheci lá atrás. Não é perfeito, mas é comprometido. É presente. É parceiro. É pai presente. É homem de Deus de verdade. Ele assumiu o papel de homem da casa. Durante muito tempo fui eu que resolvia tudo. Eu que pagava a conta, eu que corria atrás, porque ele só morava ali. Mas hoje é diferente. Ele lidera. Ele provê. Ele cuida. Ele ama como Cristo ama a igreja. E isso não veio de uma hora para outra. Veio de anos de trabalho, de oração, de busca, de quedas e levantadas, de erros e acertos, mas veio. E vale cada lágrima que chorei no processo. Fazem 14 anos que isso aconteceu. 14 anos desde a descoberta. Desde a confissão. Desde aquele dia que meu mundo desabou e eu pensei que nunca mais ia conseguir respirar direito. Meu filho caçula tem 15 anos hoje. Ele tinha 1 aninho quando descobri tudo. Era aquele bebê chorão, cheio de cólicas que me deixava exausta. Hoje é um adolescente. E ele não lembra de nada daquela época. Não tem memória da crise que vivemos. Só conhece um pai presente, amoroso, dedicado. Meus filhos mais velhos lembram um pouco. Minha filha, que tinha 6 anos na época da primeira restauração, agora é uma mulher. Viu tudo. Cresceu vendo a luta. Mas também cresceu vendo a restauração. Vendo que é possível reconstruir. Que Deus pode pegar qualquer situação e transformar. Hoje nosso casamento não é perfeito. Não vou mentir dizendo que é um conto de fadas. Não é. A gente ainda tem dias difíceis. Ainda tem discussões. Ainda tem momentos de tensão. Porque somos humanos. Imperfeitos. Em processo. Mas é um casamento maduro. É um casamento onde há respeito. Há transparência. Há compromisso verdadeiro. Não é baseado em emoção. É baseado em decisão. A decisão diária de amar. A decisão diária de perdoar. A decisão diária de recomeçar. Não coloco mais minha expectativa nele. Minha expectativa está em Deus, porque ele vai falhar. Eu vou falhar. Todos nós falhamos. Mas Deus nunca falha. Deus é o único lugar realmente seguro. Saímos daquele ministério que estávamos e encontramos um lugar onde podemos ser verdadeiros. Onde não precisamos esconder as feridas. Onde podemos falar sobre as lutas. Onde restauração é real e não apenas aparência. Hoje atendemos casais. Muitos casais. E a maioria vem por causa de traição, infidelidade, confiança quebrada. E eu consigo olhar nos olhos dessas mulheres e dizer: eu sei o que você está sentindo. Eu passei por isso. E Deus pode restaurar. Não é fácil. Nunca vai ser fácil. Perdoar um marido que traiu é uma das coisas mais difíceis que existe. Mas é possível. Se você decidir perdoar, perdoe de verdade. Não fique jogando na cara. Não fique lembrando toda hora. Porque se decidiu ficar, então fica de verdade. Se entrega ao processo. Tem mulheres que me procuram e dizem: ele me traiu, mas eu amo ele. Então eu pergunto: você tem sentimento por esse homem? Tem. Então vamos juntos nessa luta. Porque se tem sentimento, se tem amor verdadeiro, vale a pena lutar. Mas tem que ter arrependimento do outro lado. Tem que ter vontade de mudar. Tem que ter transparência. Porque restauração não acontece com mentiras. Não acontece com meio compromisso. Precisa dos dois remando para o mesmo lado. Deus transformou minha dor em propósito. Tem até um pedacinho da nossa história num livro sobre perdão. Um livro que alcançou milhares de pessoas. Pessoas que leram e disseram: se Deus restaurou eles, pode restaurar eu também. E isso não teria acontecido sem a dor, sem a traição, sem o processo. Deus pegou a pior coisa que me aconteceu
e transformou em ferramenta para ajudar outros. Isso não é incrível? Meu marido amadureceu muito. Hoje, quando prega, quando aconselha, fala com autoridade. Porque não é teoria, é vivência. Ele sabe o que é cair, sabe o que é falhar, sabe o que é ser restaurado. Então, quando fala com outros homens que lutam com as mesmas fraquezas, eles ouvem, porque sabem que ele entende. Ele ainda não se abre publicamente como eu me abro. Quando dá testemunho, fala que teve uma queda, que magoou a esposa, que Deus restaurou, mas não entra em detalhes. E eu respeito isso, porque cada um tem seu tempo, seu jeito. E está tudo bem. Eu falo porque sei que minha coragem de expor pode dar coragem para outras mulheres se libertarem. Pode mostrar que não estão sozinhas, que outras passaram pelo mesmo, que é possível sair do outro lado mais forte. Aprendi coisas importantes nesse processo. Aprendi que comparação é armadilha. Tinha gente que falava, se você tivesse se separado, poderia ter casado com alguém melhor. Alguém sem passado. Alguém que nunca ia te trair. Mas será? Como eu sei que outro homem não ia fazer a mesma coisa? Ou pior, pelo menos esse eu conheço. Sei as feridas dele. Sei as lutas dele. Sei onde ele é fraco. E posso ajudá-lo nessas áreas. Preferi consertar o que eu conhecia do que arriscar no desconhecido. E não me arrependo. Porque o homem que tenho hoje não é aquele que me traiu. É alguém transformado. Alguém que passou pelo fogo e saiu purificado. Aprendi também que algumas feridas não saram completamente. Deixam cicatrizes. E está tudo bem. Cicatriz não é feiura. É marca de batalha vencida. É prova de que você sobreviveu. De que Deus te sustentou. De que você é mais forte do que pensava. Então, quando vem aquela pontada, aquela lembrança, não me desespero mais. Reconheço. É a cicatriz doendo. Mas dor de cicatriz passa. Não é como dor de ferida aberta. Passa rápido. E eu sigo. Aprendi que perdoar não é esquecer. É lembrar sem dor. É olhar para trás e agradecer pelo processo. É ver que Deus usou tudo. Até o que mais doeu. Se você me perguntar hoje, valeu a pena perdoar? Valeu a pena ficar? Valeu a pena lutar por esse casamento? Eu respondo sem hesitar. Valeu. Cada lágrima. Cada noite sem dormir. Cada dor no peito. Valeu, porque o que tenho hoje não teria sem o processo. A maturidade que tenho, a sabedoria que tenho, a capacidade de ajudar outros, não teria se não tivesse passado por isso. Deus não desperdiça nada. Nem a dor. Nem a traição. Nem o sofrimento. Ele pega tudo e usa para nosso bem e para a glória dele. E quando você entende isso, consegue olhar para trás e agradecer. Mesmo pelas coisas que mais deram errado. Tem pessoas que vão ler essa história e vão julgar. Vão dizer que fui fraca. Que deveria ter largado. Que ele não merecia uma segunda chance. E está tudo bem. Cada um tem sua opinião. Cada um tem sua jornada. Mas eu sei o que Deus falou comigo. Sei o que ele me mostrou. Sei que esse era o caminho para mim. E escolhi obedecer. Mesmo quando doía. Mesmo quando não fazia sentido. Mesmo quando todo mundo dizia para fazer diferente. E olha onde estou hoje. Casada há quase 20 anos com o mesmo homem. Com 3 filhos lindos. Com um ministério que ajuda pessoas. Com uma história de restauração que glorifica a Deus. Isso é pouco? Isso não vale a pena? Claro que vale. Vale cada segundo. Vale cada batalha. Vale cada escolha difícil. Então, se você está passando por algo parecido, se está no meio da tempestade, se está pensando em desistir, eu quero te dizer uma coisa. Não desiste. Ainda não. Busca a Deus. Busca direção. Busca sabedoria. Se Ele mandar você ficar, fica. E luta. Luta com tudo que você tem. Porque a restauração que vem depois da queda é mais forte que a construção original. É fundada em rocha, não em areia. Mas se Ele mandar você sair, sai. E vai em paz. Porque Deus também restaura quem sai. Também cura quem decide recomeçar sozinha. Não há condenação. Não há julgamento. Há apenas amor e direção. O importante é ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo quando não entende. Mesmo quando dói. Porque Ele sabe o fim desde o princípio. E o que Ele tem preparado para você é sempre melhor do que você imagina. Minha história não terminou na traição. Começou ali. Começou no fundo do poço, no lugar de maior dor. E de lá Deus me levantou, me curou, me restaurou. E me deu um propósito que jamais imaginei ter. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele faz por um pode fazer por todos.
Basta confiar. Basta se entregar. Basta obedecer. Quero encerrar esse testemunho falando algo que muita gente não gosta de ouvir, mas precisa ser dito. A traição não precisa ser o fim do seu casamento. Pode ser um recomeço. Pode ser o início de algo mais forte, mais verdadeiro, mais profundo. Não estou dizendo que você tem que ficar. Não estou dizendo que é obrigada a perdoar. Estou dizendo que é possível. Se você escolher esse caminho, se Deus te mostrar que esse é o caminho, então é possível sim, mas tem que ser uma escolha consciente. Não pode ser por medo, por pressão, por religiosidade. Tem que ser porque você ouviu a voz de Deus e obedeceu. Tem que ser porque você entende que aquele homem, apesar do que fez, ainda é a pessoa que Deus escolheu para você. E se você decidir ficar, então fique de verdade. Não fique com um pé dentro e outro fora. Não fique jogando na cara toda hora. Não fique lembrando todo dia. Porque isso não é perdão. Isso é tortura. Para você e para ele, perdão de verdade é liberdade. É soltar. É deixar Deus fazer justiça. É confiar que Ele está no controle e que se algo mais acontecer, Ele vai te mostrar. Ele vai te sustentar. Ele não vai te deixar na mão. Hoje eu olho para trás e vejo a mão de Deus em tudo. Até na traição. Porque foi através dela que descobri feridas que estavam escondidas. Foi através dela que Deus mexeu com ele de uma forma que nada mais mexeria. Foi através dela que nosso casamento foi fundado em rocha e não em areia. A primeira vez que a gente ficou junto foi por paixão. Por impulso. Por imaturidade. A segunda vez, depois da primeira restauração, foi por emoção. Por aquele sentimento forte que veio no monte. Mas essa terceira vez, depois da traição, foi por decisão. E decisão é mais forte que emoção. Decisão sustenta quando a emoção acabou. Hoje eu escolho amá-lo. Não porque sinto borboletas no estômago. Não porque ele é perfeito. Mas porque decidi que vou amar. Decidi que vou honrar o compromisso. Decidi que vou confiar em Deus nesse casamento. E ele faz a mesma escolha. Todo dia, escolhe ser fiel. Escolhe ser transparente. Escolhe lutar contra as fraquezas dele. Não porque é fácil, mas porque decidiu que vai fazer. Isso é casamento de verdade. Não é conto de fadas. É trabalho. É luta. É morrer para si mesmo todo dia. Mas é lindo. É recompensador. É a coisa mais próxima de Cristo e a igreja que podemos experimentar aqui na Terra. Tenho amigas que escolheram diferente. Que foram traídas e decidiram sair. E eu não julgo. De forma alguma. Porque cada uma ouviu Deus e obedeceu ao que ele falou. E Deus também restaurou elas. Também curou. Também deu propósito novo. Não existe um caminho só. Existe obedecer a Deus. E se você obedece, seja qual for a direção, vai dar certo. Porque Deus honra a obediência. Mas se você ficar, precisa saber de algumas coisas. Vai doer. Muito. Vai ter dias que vai querer desistir. Vai ter dias que a raiva vai voltar. Vai ter dias que vai duvidar se fez a escolha certa. E nesses dias você volta para o monte. Volta para a palavra. Volta para Deus. Você não pode fazer isso sozinha. Impossível. Precisa de Deus. Precisa de irmãos orando. Precisa de sabedoria. Precisa de forças que não são suas. Porque as suas vão acabar. E quando acabarem, as de Deus vão te sustentar. Aprendi que não posso controlar meu marido. Não posso garantir que ele nunca mais vai falhar. Não posso vigiar cada passo. Isso não é vida. Isso é prisão. Para mim e para ele. Então escolhi confiar. Confiar em Deus e deixar ele ser responsável pelas próprias escolhas. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou mais responsável, mais maduro, mais homem. Porque quando você para de tratar um homem como criança, ele para de agir como criança. Quando você coloca a responsabilidade onde ela pertence, nele e em Deus, ele cresce, amadurece. Outra coisa que aprendi. Perdoar ele foi difícil, mas perdoar a outra mulher foi mais difícil ainda. E enquanto eu não perdoei ela de verdade, não conseguia ser totalmente livre. O ódio estava me prendendo, me consumindo. Então, se você está nessa situação, perdoa os dois. Não porque merecem, mas porque você merece ser livre. Você merece não carregar esse peso. Esse ódio vai te adoecer. Vai te amargurar. Vai te destruir por dentro. Perdoa e entrega nas mãos de Deus. Deixa Ele fazer justiça. Deixa Ele cuidar. E você cuida de você. Cuida da sua cura, do seu coração, da sua alma. Deus transforma dor em propósito. Essa é a verdade que eu vivi.
A pior coisa que me aconteceu se tornou a ferramenta que mais uso para ajudar pessoas. O que era para me destruir, Deus usou para me construir. E Ele pode fazer o mesmo por você. Não importa o tamanho da dor. Não importa o tamanho da traição. Não importa quanto tempo passou. Deus é especialista em restauração. É o que Ele faz melhor. Hoje, 14 anos depois, posso dizer que valeu a pena. Cada lágrima, cada oração, cada noite sem dormir, cada momento de dor, valeu a pena. Porque o que tenho hoje é resultado do que passei ontem. Tenho um casamento maduro, filhos que viram que é possível restaurar, um ministério que ajuda pessoas, uma história que glorifica a Deus e uma certeza absoluta de que Deus é fiel. Sempre foi. Sempre será. Ele não me deixou no dia que descobri. Não me deixou no dia que liguei amaldiçoando. Não me deixou nos dias de ódio, de raiva, de desespero. Esteve comigo o tempo todo, sustentando, curando, restaurando, e está com você também. Não importa o que você está passando agora. Não importa quão fundo você caiu. Não importa quão perdida você se sente. Ele está com você, segurando você, cuidando de você. Confie nele, mesmo quando não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. Confie, porque ele é digno de confiança. Ele nunca falha, nunca abandona, nunca desiste. Meu casamento é prova viva disso. Duas pessoas que não tinham futuro. Duas pessoas que vieram do fundo do poço. Duas pessoas imperfeitas, cheias de feridas, cheias de falhas. Mas que Deus pegou e transformou. Restaurou. Usou. Se Ele fez isso por nós, pode fazer por qualquer um. Por você. Pelo seu casamento. Pela sua família. Basta crer. Basta confiar. Basta obedecer. Então, se esse testemunho tocou seu coração, glorifique ao Senhor deixando seu like aqui embaixo. Compartilhe com irmãos que precisam ouvir sobre restauração. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais testemunhos da Congregação Cristã no Brasil. Comente glória a Deus se você crê que o Senhor pode restaurar qualquer situação. Porque Ele pode. Ele sempre pode. Não importa quão impossível pareça. Para Deus nada é impossível. E se você está passando por uma situação parecida, saiba que não está sozinha. Tem muita gente orando por você. Tem muita gente torcendo por você. E tem um Deus que está trabalhando na sua história, mesmo quando você não vê, mesmo quando não sente. Ele está, não desista. Ainda não. Busque a Deus, ouça a voz dele e obedeça. Seja qual for a direção que ele mostrar, obedeça. Porque no final, vai valer a pena. Prometo que vai. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus seja louvado. Nos vemos no próximo testemunho. E lembrem-se, Deus restaura. Sempre, em qualquer situação. Qualquer pessoa, qualquer casamento. Basta crer. Deus seja louvado, irmãos.